Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, sou analista de investimentos CNPI. Quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo XTB Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui ele é a parte 2 do nosso conteúdo sobre análise técnica. Nós estamos fazendo aqui basicamente uma juntada de informações, né? Nós estamos maratonando aqui a série de análise técnica para vocês entenderem na vírgula como que funciona esta metodologia dentro do mercado financeiro. Combinado? Antes da gente iniciar aqui a nossa segunda aula, eu peço para você a oportunidade, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, assim você vai receber as notificações sempre quando nós estivermos ao vivo explicando sobre mercado financeiro, sempre que sair um vídeo novo aqui no nosso canal você também será notificado. E já deixa o seu like para ajudar a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Combinado? Agora sim, bora para o vídeo análise técnica e hoje nós vamos falar sobre as tendências do mercado, senhoras e senhores. Lembra as premissas da análise técnica que nós vimos no último vídeo, né? Nós falamos sobre, vamos voltar aqui rapidamente, nós falamos sobre a parte das premissas, o preço desconta tudo, os preços se movem em tendência, a história se repete. Pois é, neste vídeo a gente vai falar sobre a segunda premissa, que é a movimentação em tendência do mercado. Se você não assistiu a aula anterior, volta lá, a gente deixou alguns exercícios para você ir treinando também. Análise técnica, tendências, bora para o que interessa. Senhoras e senhores, dentro do mercado financeiro nós temos alguns padrões para identificar as tendências, ok? A tendência de alta, ela é marcada com topos e fundos cada vez mais altos, como vocês podem ver aqui, né, nesta imagem. O mercado, a gente costuma dizer que o mercado ele sobe caindo e ele cai subindo, né? Então nesta movimentação de alta que o mercado apresenta, ela é marcada por topos e fundos, topos cada vez mais altos e também fundos cada vez mais altos. Isso é determinado uma tendência de alta. É importante ressaltar que para nós termos a caracterização de uma tendência propriamente dito, nós precisamos de pelo menos a formação de dois topos, sendo o topo 2 mais alto do que o topo 1 e dois fundos, sendo que o fundo 2 precisa ser maior do que o fundo 1, mais alto do que o fundo 1, ok? Nós também podemos chamar de topos e fundos ascendentes, é dito aqui na análise técnica de uma forma mais bonita, né, para falar de topos e fundos maiores. E na tendência de baixa, como vocês podem observar, nós também precisamos de pelo menos dois topos e dois fundos para nós termos a confirmação de uma tendência de baixa, sendo que o topo 2 ele é mais baixo do que o topo 1 e o fundo 2 ele é mais baixo do que o fundo 1, assim caracterizando então uma tendência propriamente dito de queda. Topos e fundos cada vez menores ou, como nós chamamos na análise técnica, de topos e fundos descendentes dentro do mercado. Veja a diferença, né? Topos e fundos ascendentes para a tendência de alta e topos e fundos descendentes para a tendência de baixa. Rodolfo, e quando o mercado ele deixa um padrão onde nós temos topos nas mesmas regiões de preço e fundos nas mesmas regiões de preço? É como se o mercado estivesse trabalhando confortável em uma determinada faixa de preço. É basicamente o que nós chamamos de tendência lateralizada. Nós também precisamos ter, né, pelo menos dois topos e dois fundos para ter a confirmação dessa tendência lateral, aonde a região, isso é importante, aonde o mercado ele tem dificuldade de romper as mínimas deixadas anteriormente, os fundos deixados anteriormente, e também tem dificuldade em romper os topos deixados anteriormente, ok? E o mercado fica trabalhando confortável nessa região. Então, basicamente, ele sai do topo, vem buscar o fundo, sai do fundo, vem buscar o topo e fica trabalhando nesse zigue-zague. Ele não toma nenhum direcional. Veja que na tendência lateral, os topos, eles não são rompidos. Os fundos não são rompidos, diferente da tendência de alta e diferente da tendência de baixa. Rodolfo, por que isso é importante nós detectarmos no mercado, nós entendermos a tendência no mercado? Porque veja bem, em um mercado de tendência de alta, a nossa preferência vai estar nas compras. Por quê, Rodolfo? Porque as compras tendem a pagar um payoff, um risco-retorno maior do que as vendas. Mas, Rodolfo, numa tendência de alta, eu não poderia vender nesta região de topo para sair nesta região de fundo? Poderia. Mas veja que, se você abre uma posição compradora em uma tendência de alta, o mercado ele tende a te pagar
muito mais do que você abrindo posições vendedoras. Então, identificar a tendência em que você vai estar operando é fundamental para a sua estratégia. Em uma tendência lateral, Rodolfo, uma tendência lateral, as melhores condições a serem feitas é posições short, posições vendedoras na região de topo e posições long, posições de compra nas regiões de fundo. Basicamente, é nesse formato que os investidores, que os especuladores costumam estar trabalhando dentro do mercado. Ok, senhoras e senhores? Então, para a gente entender melhor como que funciona essa movimentação de preço, eu trouxe um exercício aqui para nós fazermos em conjunto. Qual que é a intenção desse exercício? A primeiro momento, nós precisamos identificar as regiões de topos e fundos dentro do mercado, ok? Então, ó, aqui nós temos uma região de fundo, aqui nós temos uma região de topo. Aqui nós temos uma região de fundo, aqui nós temos uma região de topo. Outra região de fundo, outra região de topo. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Opa! Qual é a movimentação de preço que o mercado está apresentando aqui, senhoras e senhores? Nós temos topos e fundos cada vez maiores, apresentando então uma tendência de alta dentro do mercado. Veja, né, que nós temos outras regiões de topos e de fundos que não estão sendo marcadas, que eu pelo menos não marquei, né? Ó, aqui nós temos uma região de topo também, Rodolfo, perfeito. Nós poderíamos marcar uma região de topo, uma região de fundo, uma região de topo menor e uma região de fundo menor. Então aqui nós temos uma tendência de baixa, Rodolfo, sim. Nós temos uma tendência de baixa nesta movimentação de preço. Só que essa tendência de baixa que vocês estão vendo, ela não é uma tendência de baixa majoritária, no fractal maior. Nossa, Rodolfo, agora complicou. Calma que vocês vão entender nos próximos conteúdos, ok? Basicamente, então, nós poderíamos marcar região de topo, região de topo, região de fundo, região de fundo. Então, fundos na mesma região de preço, topos na mesma região de preço. Temos o mercado em uma movimentação lateral. Não consegue ganhar topo, não consegue romper os fundos. A partir desse momento, ó, olha que interessante, o mercado consegue romper o topo anterior. E depois, ele faz uma movimentação de queda deixando um fundo mais alto do que o fundo anterior. E depois ele continua subindo. Olha que interessante. Continua subindo, deixando então topos e fundos cada vez mais altos. Percebe essa movimentação de preço? Então nós temos sim uma tendência de alta. Só que nessa movimentação, nós também temos uma região de topo, uma região de fundo, uma região de topo menor, uma região de fundo menor. Então aqui nós também temos uma tendência de baixa, só que em um outro fractal. A tendência majoritária ela continua sendo de alta, ok? O que nós vamos fazer agora, senhoras e senhores? Nós vamos vir na plataforma XStation. A plataforma XStation vocês conseguem abrir uma conta demonstração de forma 100% gratuita. Todos os links vão estar aí na descrição do vídeo, ok? Vocês podem colocar aí qualquer ativo que vocês quiserem analisar e nós precisamos identificar regiões de topos e fundos agora no mercado. Vocês estão vendo aqui o gráfico do ouro, eu vou puxar ele até um pouquinho mais para trás, ó, para a gente poder identificar regiões de preço. Você vai fazer a mesma coisa aí no seu gráfico, ok? Aqui nós temos uma região de fundo, aqui nós temos uma região de topo. Deixou um topo na mesma região de preço. Então será que é uma movimentação lateralizada? Ó, se ele vir deixar um fundo aqui, vai ser uma movimentação lateral. Não, ele acabou rompendo o fundo anterior. Então, é uma tendência de queda, Rodolfo? Nós ainda não sabemos. Por quê que nós ainda não sabemos? Porque nós temos um topo, nós temos um fundo. Nós temos agora um fundo menor do que o fundo anterior. Só que para a gente ter uma tendência de queda, eu precisaria ter um topo menor do que o topo anterior. E não aconteceu, né? Ele deixou um topo na mesma região que o topo anterior. Então aqui nós não temos ainda propriamente dito uma tendência de queda. Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. O mercado apresenta uma movimentação de alta agora. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então aqui nós temos uma tendência de alta dentro do mercado. E olha que interessante, nessa tendência de alta que o mercado apresentou, ele apresentou uma mini tendência de queda, vamos chamar. Uma região de topo, uma região de fundo, uma região de topo menor, uma região de fundo menor. Então aqui nós temos uma mini tendência de queda dentro do mercado. E depois ele retoma uma movimentação de alta. Então basicamente o que eu quero que vocês façam agora?
Quero que vocês identifiquem as principais regiões de topos e fundos dentro de diversos ativos. Pode pesquisar diversos ativos aí que vocês quiserem, ok? Para fazer essas marcações. Faça esse exercício e nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!